Olá, estudantes, tudo bem? Continuamos aqui com o nosso Plan que Comenta Unicamp 2025. Agora, com a matéria Geografia, temos aqui dois geógrafos especiais do colégio, professor Israel e professor Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao Plan que Comenta 2025. Tá? É um grande prazer tê-los aqui. E lembrando, estudantes, que nós vamos falar da prova QZ, certo? Então, prova QZ da Unicamp. Tá? Professores, sejam bem-vindos. Vamos direto analisar as questões? Com certeza. Tá? Obrigado. Então, por favor, Claro. professores, fiquem à vontade. Tá Pode, gente, a primeira questão, tudo bem? Primeira questão fala de cartografia, mas a ideia de escala, diferente das outras, ficando a dica aí para vocês, dos outros vestibulares, no caso das duas estaduais que ainda nos restam em São Paulo, a Unicamp não costuma trabalhar projeções, ela trabalhou a questão de escala, e mais a ideia de tamanho de escala. E aí ela trouxe uma figura que já apareceu em outros vestibulares, apareceu na Unesp, né? Sim. E trabalhando a noção do que você tem de riqueza de detalhes ou não de detalhes, muito mais do que o próprio produto cartográfico, certo? Sim. Ou seja, trabalhou de forma mais conceitual, né? Isso. E menos prática. A gente percebe que essa tabela, esse gráfico, essa ilustração que ele colocou aqui pra gente, ajudava muito nas alternativas. Acho que a gente poderia falar que essa é aquela típica questão que às vezes nem trabalha tanto um conteúdo que você tinha que saber previamente. Porque em cada alternativa, se você se remetesse à ilustração que ele deu e fosse lendo, você conseguia encontrar a resposta. Sim, você tem sempre a dica na própria alternativa. Então, você ia pegar, por exemplo, a letra A ali, ó, ele colocava Atlas Escolar, mapa de escala menor. Aí você voltava e pouca generalização. Se você voltar no esquema acima, então você tem uma escala menor e aí você vê generalização. Você tem mais generalização e não menos generalização. Então, ele cobrava muito mais do estudante a noção de interpretação de imagem do que propriamente o conceito de escala. Entendi. Claro que nas nossas aulas de cartografia, que é a minha frente, né? Claro. A gente trabalhou esse conceito de forma mais abstrata, sem ter que ficar analisando assim um gráfico, né? Então a gente discutiu sobre como, quando a escala é menor, a gente tem áreas mais abrangentes aparecendo no nosso mapa, né? E dessa forma a gente tem menos detalhes e mais generalização. A gente fez tudo isso de forma abstrata, conversando, dando exemplos, né? Então até daria para pegar isso de forma conceitual, mas nesse exercício nem precisava. Não, e a gente tem um professor de matemática aqui que muito bem trabalha com escala, a gente sabe que Enem, a escala é de vocês, não é nossa. Não, total. A escala linear de área e volume, né? Cai demais no Enem isso. A gente tem um especialista aqui, mas nesse caso a questão trabalhou muito mais a ideia do conceito de escala do que propriamente a aplicação de escala. Perfeito. E aqui seria qual alternativa, professores? Ficava sendo alternativa... Calma aí que agora eu fiz alternativa outra D, né? Os mapas Isso. elaborados para estudos aplicados a projetos de infraestrutura precisa de escala menor. Não, peraí. Desculpa, era a B. Precisa de os mapas elaborados de estudos de impactos ambientais, estudos estes aplicados a projetos de infraestrutura, precisam ter escala maior, né? A gente precisa ter mais detalhes do território que a gente vai analisar, então tem que pegar uma área menor, nesse caso a escala então fica maior. Consequentemente, menos generalização, pois a intervenção no território deve minimizar os impactos ambientais. Mas dá para perceber que confunde um pouco, né? Confunde, sim. Escala maior, detalhe menor. E assim, então, a Unicamp, eles sempre colocam as alternativas, repara, a A e a C, elas são muito parecidas o texto, vai ter um detalhe ali que vai ser diferente, né? Assim como a B e a D. Então, vamos dizer assim, os alunos já poderiam ficar entre as alternativas B e D, porque elas são muito parecidas, e aí vai ter uma palavrinha que muda a alternativa correta da foi alternativa muito bem errada. trabalhado isso com eles durante as nossas revisões, durante o ano também, né? Perfeito. Professores, vamos seguir? Vamos seguir. Vamos à questão 2 aqui, está falando das guerras Rússia-Ucrânia. Essa questão, na verdade, ela não trata só da questão Rússia-Ucrânia, tá? Ela trata mais de conflitos mundiais, que a gente trabalha em atualidades com os estudantes, todas essas foram envolvidas em atualidades. Perfeito. Discutindo, na verdade, a noção de fronteira, que também acaba caindo na frente do Israel, que a Unicamp trabalha muito bem essa mistura de frentes, ou seja, a geografia sem a dicotomia geográfica de Brasil e geral.
E aí vai trabalhar o porquê dessas fronteiras e a ideia do limite na Guiana Esequibo sendo traçado há 125 anos atrás. Então, qual que é essa noção de fronteira? Assuntos ultra recentes, Ultras né? recentes. Na verdade, sim, são assuntos muito antigos, mas que foram ficaram marginalizados. Venezuela, principalmente, com a Guiana, né? Com a Guiana foi bastante esquecido e aí tem voltado. Então, o exercício pede para a gente aí qual que seria a correta fronteira entre esses países envolvidos nos conflitos. E aí a gente tem a alternativa A ali, falando de uma fronteira geométrica, que é uma linha determinada por formas geográficas, que seriam as fronteiras geodésicas, como a gente tem nos Estados Unidos, os estados todos quadradinhos. Certo. Uma fronteira política, uma fronteira natural, que aí, se fosse, no caso, uma fronteira natural, a Guiana Esequibo, teoricamente, pertenceria à Venezuela, não mais à Guiana, que é o território pretendido às margens do rio Esequibo, que aí seria uma fronteira natural. E técnica, uma zona definida por tratados, e aí se tem tratados, ela não pode ser necessariamente técnica, ou somente técnica, ela passa também a ser política. Então, no caso, a alternativa correta ficava sendo a letra B. Então, as fronteiras são traçadas muito mais por acordos políticos e acordos internacionais do que propriamente uma definição geodésica ou geográfica, como Acho é o que a caso. Unicamp não quis confundir, aparentemente, não sei, porque colocou 4 tipos, né, de fronteira ali, né? Essa questão está um pouco fora do padrão e ela foi bem direta. Acho que isso que foi bacana dessa questão. Entendi. Eu, na minha interpretação, não sei se vocês concordam, ela também não estava cobrando diretamente um conteúdo sobre as guerras em si, que estão mencionadas. Então não é um conteúdo exatamente sobre a guerra Israel-Palestina ou sobre Rússia e Ucrânia, e sim sobre política, né? Sobre como as fronteiras são formadas. Sim. Então você não precisava conhecer o conflito de Israel com a Palestina para responder, né? Ou da Ucrânia com a Rússia. É uma né? contextualização. Só uma contextualização. Ou seja, eu estou querendo dizer que não acho uma questão tão conteudista. E é importante porque assim, a Unicamp sempre traz os assuntos que estão à margem do assunto principal. Então a gente sempre foca, esse ano e o ano passado, a gente teve um foco muito grande em Israel-Palestina, no ano retrasado, Rússia e Ucrânia. Ela pegou Guiana Esequibo como referência principal do exercício. Os professores de linguagens comentam que a Unicamp coloca outros assuntos, entre aspas, porque ela não sabe como que o aluno obteve o conhecimento. Ela pode ter obtido da história, de outro assunto, né? Sim. Aí ele puxa do jornal, ele puxa aquele assunto e começa a desenvolver. Sim. Às vezes você não sabe a origem da aprendizagem do aluno, né? Perfeito, professores. Questão 3, então, temos um gráfico aqui. Uhum. Tá, por favor. É uma questão padrão da Unicamp, Humberto, que a Unicamp sempre trabalha muito geografia agrícola com zoneamento de produção. Normalmente ela cobra o Brasil, que foi até uma discussão que a gente estava tendo, eu e Israel, sobre a ausência de geografia agrária no vestibular da Unicamp. Que ele sempre focou muito em Brasil, trabalhando a ideia da grande propriedade, da pequena propriedade, consumo interno, consumo externo, e ele foca aí no consumo de cacau, que aí é outro assunto que teve muito em foco também esse ano, que é uma crise da indústria do chocolate. Então teve muita matéria saindo no começo do ano sobre essa possibilidade de crise na indústria do cacau, por causa de vassoura de bruxa, técnicas arcaicas de cultivo. E ele trabalha isso na Costa do Marfim, ou seja, no Golfo da Guiné, na África. Uma coisa que eu acho que era fundamental é porque eu sempre brinco com os alunos que prova de geografia cai mapa. Nesse aí nem caiu mapa, né? Mas de certa forma indireta sim, que é, olha, ele está mencionando ali vários países, Costa do Marfim, Gana, Camarões, Nigéria. Se os alunos não soubessem onde exatamente ficam esses países, ele podia ter uma dificuldade. Ou seja, conhecer o mapa da África, conhecer os mapas do Brasil, do que a gente está estudando, da Europa, dos Estados Unidos, é importante conhecer o mapa. Porque se ele não reconhecer onde ficam esses países, dificultar a fazer. Sim. Né? Vamos dar uma olhadinha ali nas alternativas, Humberto? Claro. Porque se os alunos não conhecem, se o estudante não sabe onde estão esses países, então ele não vai identificar se é África Ocidental ou setentrional. Isso. E ele tem que por ter uma exemplo, noção básica de cartografia quando a gente trabalha em orientação. Então, quando a gente trabalha orientação e localização, o Israel fez muito bem isso em cartografia, inclusive na revisão dele para a Unicamp, trabalhando essa ideia que o norte pode ser também boreal, o norte pode ser setentrional, o sul é a mesma coisa que meridional ou austral, oriental e ocidental. Então ele faz essa divisão. E a Unicamp também é legal nesse ponto, porque a gente tem muito claro essa ideia de uma África setentrional
como a África seca. A gente trabalha muito isso, que é a África do deserto do Saara, e nos dois casos aí ele põe áreas de floresta equatorial e tropical sobre o forte cultivo, no caso da letra D, e na África setentrional, na B, ele fala também de áreas de floresta mediterrânea. E a gente enfatiza muito durante as aulas, quando a gente fala de clima mediterrâneo, no caso Israel, e eu falo de agricultura mediterrânea em África e Europa, dos cultivos tradicionais, que é azeitona e uva, que cai muito esses tipos de cultivo mediterrâneo. Se o aluno lembrasse, por exemplo, desses cultivos mediterrâneos, ele já excluía essas ideias de África setentrional. E aí ficaria entre a África Ocidental, no Golfo da Guiné, áreas de floresta equatorial tropical, cultivo sob forte custo ecológico e de cultivo manual, ou na letra C, que ele fala ali de manejo sustentável da floresta e colheita mecanizada. Como a gente fala mais de África, a gente tem muita ideia também, a gente trabalha muito a ideia da costa e da contracosta africana. A costa africana, aquela virada voltada para o Atlântico, para a bacia do Atlântico, ligado desde a época da escravidão ao comércio triangular, agroexportação. E tratando de África, não houve assim um incremento tão grande de tecnologia. Então você tem um cultivo ali basicamente manual, que o Israel trabalha com a Revolução Verde, né? Eu resolvi de uma outra forma também. Eu pensei de uma outra forma. Na hora que a gente olha ali, África Ocidental, na minha percepção, se a gente olhou para os países no gráfico, né? E ali você já identificou os países, Gana, Nigéria, Camarões, e você falou, África Ocidental. Mas para isso tem que conhecer o mapa, né, direitinho. Você já vai ficar ali entre A e a C. E nessa região, África Ocidental, onde tem o Golfo da Guiné, a gente está falando de clima equatorial. Então você já ficaria com a alternativa A, porque a alternativa C fala de floresta mediterrânea, que seria no norte, né? Sim. No extremo norte ou extremo sul da África. Então, eu nem cheguei a olhar a parte do manejo sustentável e colheita mecanizada ou manual. Ali antes, na parte de clima, eu já falei, aqui está resolvido, né? Porque no terceiro ano eu trabalho principalmente com a parte de geografia física, né? Sim. Além de trabalhar com agricultura também. Então, só por esse caminho também dava para resolver, sabe? Eu vi dessa forma. Perfeito. E você, Humberto? Eu concordo com vocês aí. Eu sempre gostei de mapa desde a infância, então eu tenho uma noção boa, né, da localização dos países, né? Mas o que eu acho interessante é que a Unicamp dá itens de cada questão para você resolver de várias maneiras, né? Muito interessante. Então, o Israel puxou um pouquinho da frente dele, tá aí o Sérgio da frente dele. O importante é o nosso aluno acertar. Sim. E entender agora, né, e fechar o conhecimento conosco. Então, quer dizer, às vezes um exercício tem vários caminhos para a gente resolver, não só em ciências exatas, também em ciências humanas. Não, mas com certeza. Certo? Perfeito. Vamos lá, senhores, avançando agora, questão 4 aqui, né? Agora tem mapa, professor Osso. Uhum. A questão 4, ela é muito tradicional. Né, Sérgio? A gente trabalhou tanto isso esse ano, que é a questão da estrutura geológica e dos recursos que a gente encontra, né? Poxa, então ele já, logo de cara nesse mapa, colocou pra gente distribuição dos escudos cristalinos nos continentes. Aí na legenda, escudos cristalinos. E a gente trabalhou muito sobre como os escudos cristalinos são estruturas muito antigas, estáveis, né? E onde a gente encontra principalmente recursos minerais metálicos. Isso a gente trabalhou muito nas nossas provas e tal, né? Em várias aulas diferentes eu discuti isso com eles. Quais são as rochas que compõem essas estruturas, né, dos escudos cristalinos. E aí eles colocam pra gente tanto o tipo de rocha quanto os recursos que a gente encontra, né? E ao longo do ano, trabalhando em geopolítica com eles, que é a minha frente, a gente trabalha muito a questão energética em paralelo à leitura regional do mundo, porque não tem como hoje a gente destrinchar e separar o mundo de questões energéticas. Então, pegando muito em cima disso, olha, recursos minerais fósseis estão ligados à estrutura sedimentar, fundo de mar, Oriente Médio, floresta amazônica. Volta a questão da Guiana-Esequibo, por exemplo, que aí o aluno que vestibulando que está atualizado, ele sabe que ali você tem uma produção de petróleo gigantesca. E aí você tem uma área sedimentar também. Então, a gente trabalha muito essa ideia. E aí a grande vantagem do colégio que a gente tem, os alunos sabem muito bem disso, a gente tem uma equipe de humanas, não só de geografia, que é muito coesa. Então a gente trabalha sempre em conjunto ali para o sucesso do nosso estudante. Sem essa divisão muito clara. Óbvio, Israel segue o conteúdo dele, eu sigo o meu, mas a gente está sempre conversando e durante as minhas aulas eu retomo coisas da aula da frente dele, ele retoma coisas da minha frente. E pro estudante isso é muito bom.
que ele fica ali um sentimento de uma geografia mais completa. É muito interessante que a geopolítica ela segue a estrutura do solo também, da natureza do lugar, né? Porque é a origem do interesse dos povos pelos lugares, né? Sim. O que ele tem, né? O que pode oferecer, né? Sim. Tá. Aí, Perfeito. só finalizando, então, os escudos cristalinos são formados por rochas cristalinas, que são as rochas magmáticas ou ígneas e as rochas metamórficas. E aí elas apresentam jazidas de minerais metálicos, explorados em larga escala pela indústria siderúrgica, alternativa C. Indústria siderúrgica que produz aço, para isso precisa de minério de ferro e minério de manganês, né? Minerais metálicos. Perfeito. Muito bem. Vamos agora, tem um texto, né, que... A questão 5 e 6, né, na verdade a Unicamp, esse ano fazia muito tempo que a Unicamp não colocava um texto de referência para duas questões. E aí ela trabalha primeiro, ela fala sobre o problema da onda de calor no Brasil. Vou colocar aqui na imagem. Isso. Então você tem ali uma área de uma ilha de calor não, mas uma área de um calor muito intenso ali e a formação de uma frente fria vinda do sul do país, que aí foi responsável pelas enchentes no Rio Grande do Sul esse ano. Certo. Lembrando que a gente tem um fenômeno, processo histórico de chuvas intensas no sul do país, mas esse ano teve alguns agravantes. E aí ele vai discutir exatamente na questão 5 as características físicas que favoreceram essas fortes precipitações no sul do Brasil. E uma coisa que a gente trabalha, que até na revisão conversei com o Israel sobre isso, que é a questão das zonas de convergência. A gente trabalhou muito essa ideia com eles de convergência. Eu vou cravar aqui. Eu vou dar a minha opinião, vou jogar a brava. Opa! Para mim essa foi a questão mais difícil, a 5. Sim. Eu vejo dessa forma. Por que, professor? Porque esse tema de alta pressão, baixa pressão, ele é bastante interdisciplinar, de geografia com física. Então a gente está trabalhando uma parte da climatologia que dialoga muito com física e química, porque a gente tem que lembrar da pressão atmosférica, que para ter pressão alta, o sentido do vento tem que ser um, para ter pressão baixa, o sentido do vento tem que ser outro, e tem que relacionar com o conceito de pressão atmosférica. Então ela é bem interdisciplinar dentro da geografia, né? E aí, na minha leitura, esse é um tema que, em geral, ele é bastante difícil por ter essa interdisciplinaridade, entendeu? E ele ainda estava trabalhando essa questão atual das chuvas do sul, então tinham vários pontos sensíveis, assim. Na minha leitura, essa seria a mais difícil. Tá? Mas eu acredito que para o nosso aluno, tendo a equipe que eles têm de professores, a gente conseguiu muito forte em cima disso. Tá? Porque na revisão, conversei na quinta-feira anterior, da Israel dá aula na quinta, dou aula na sexta para eles. E na quinta-feira, antes de chegar para dar aula aqui, eu fui conversar com o Israel e eu propus para ele entrar exatamente nesse assunto. Falar de formação de chuvas no Brasil. E assim, foi em cima. Que a gente tem a convergência do Atlântico Sul, que fazia muito tempo que o vestibular não traz. A Unicamp sempre teve uma pegada climatológica. Eu falei para os alunos, gente, fique esperto com isso. Quando as ECAs formam, tem chuva. Quando as ECAs não formam, que é a zona de convergência, você não tem essa chuva que forma uma área de alta pressão. E aí, junta com o que Israel já tinha falado para vocês, que áreas de alta pressão são áreas que dispersam vento. Imagina uma panela com água no fogão. Quer dizer, por exemplo, o vestibular da Unicamp ou da FUVEST, em virtude dos acontecimentos do ano, vocês conseguem ter uma ideia do que ele pode cobrar, claro, né? Sim. Então vocês vão se conversando e se preparando para uma possível abordagem, né? Ao longo do ano, à nossa frente de geografia física, a gente trabalha bastante com esse conceito de alta e baixa pressão, né? Então eu até estendo, fico mais dias discutindo esse tema, por conta da interdisciplinaridade ele ser bem difícil, né? Então as zonas de alta pressão são áreas em que o vento ele se desloca da alta atmosfera para a superfície. Então, nesse movimento da alta pressão acontecer, né, a pressão é alta porque o vento está descendo. E isso dificulta a formação de chuvas. Porque para ter a formação de chuvas tem que acontecer o contrário. O ar tem que estar subindo e resfriando. Se o ar está descendo, ele dificulta a formação de chuvas. Se a gente voltar lá no mapa, Humberto, ele está mostrando para a gente, ó, aqui nessa parte do centro-oeste, do sudeste, um pouquinho do Paraná, tem uma zona de alta pressão. Então isso dificulta a formação de chuvas e dispersa os ventos que estão vindo do alto até a superfície se espalhando. E aí a zona de baixa pressão é o contrário. A zona de baixa pressão, tem um Bzão ali, o ar sobe, resfria e aí provoca chuvas.
Aquelas setinhas azuis são frentes frias que estão avançando, que são essa área de chuvas, né, que tem uma massa de ar frio ali, que estava tentando avançar pelo Brasil. Só que a alta pressão, que a gente está vendo ali no sudeste, no centro-oeste, como o vento vem de cima para baixo e ele se espalha na superfície, dificultava a chegada dessa frente fria. Então as chuvas ficavam concentradas ali na região sul, o que o próprio texto chamou, né, com o conceito de frente estacionária. Porque os ventos não conseguiam avançar e as chuvas ficaram concentradas. Se espalhar numa área maior, ela ficou numa área menor. Exatamente. O que acontece é que essa zona de alta pressão, normalmente ela não se forma, porque eu ia falar, Humberto, como o Sérgio falou, normalmente a gente tem ali as ZKs. Né? Só que ela não se formou e formou essa zona de alta pressão, dificultando o avanço da frente fria e, vamos dizer assim, a difusão das chuvas, né? Que acabaram ficando concentradas. Perfeito. E isso leva ao que, professores? Aqui tem as alternativas. É a D, né? Ondas de calor que originam a formação de zonas de alta pressão. Essas zonas, além de formarem tempo seco, porque dificultam a formação de chuvas, e nesse caso, temperatura elevada, bloqueiam o avanço de frentes frias para o interior do país. Tá? Então, ele está falando do tempo seco, ligado à alta pressão, e a dificuldade do avanço das frentes frias para o interior. Perfeito. A questão 6 é o mesmo tema, né? É o mesmo tema, mas ele trata, na verdade, da prevenção dessas grandes tragédias. Ou seja, tá tendo essas tragédias, chuvas, desastres naturais, como que o poder público deve se organizar para resolver esses problemas? Então, trabalha vários temas, né? Trabalha a função do poder estadual, do poder federal, do poder municipal, trabalha com cidade, trabalha com vários temas diferentes. Trabalha com tudo que foi a geografia urbana que apareceu na Unicamp. Então, associada aí a uma lógica de uma ação mais sistêmica, ou seja, que vai abranger todas as esferas de poder, inclusive a própria sociedade civil organizada na prevenção dessas grandes tragédias. E a cidade tendo, obviamente, sua função social, que é realmente cuidar daqueles que ali habitam. Claro. Então seria a letra B, né? Seria a B de bola. Muito bom, interessante. Professores, questão 7? Questão 7, vamos para cima. Eu gosto tanto desse tema da 7. Então o senhor abre aí, professor. Eu gosto bastante desse tema. Então ele mostrou aqui um mapa pra gente, ele está dialogando com uma coisa que nós chamamos de Amazônia Azul, um conceito, né, de Amazônia Azul, que é, a gente tem a Amazônia Verde, que é a nossa floresta. Tem uma área gigantesca, vamos colocar assim, praticamente metade do país é a Amazônia, nossa floresta, a Amazônia Verde. E a Marinha, há alguns anos atrás, há um tempo, eles divulgaram um documento chamado Amazônia Azul, que está aqui no nosso enunciado. A Amazônia Azul seria uma área no nosso litoral, que vai desde lá do norte do país até o sul, pegando o litoral, a área em que a gente tem soberania no mar, que se você calcular a área, dá praticamente uma Amazônia de novo. Mais metade de Brasil. Só que só no litoral, só no mar. Cheio de recursos. Ouro, diamantes, calcário, areia, os seres vivos que vivem ali, petróleo, gás, tudo isso cheio de riquezas. Tem uma área gigantesca ali no oceano, com a mesma área praticamente da Amazônia Verde. Daí o nome Amazônia Azul. É sob o controle do Brasil essa área? E que é sob o controle do Brasil. Só que aparece como zona econômica exclusiva. Na verdade, a ideia da Amazônia Azul, ela ultrapassa essa zona econômica exclusiva. É aquele chamado mar territorial brasileiro, é isso? Mais do que o mar territorial. Então, perceba, tem toda essa riqueza no litoral. Só que existe uma convenção do direito do mar, que é esse documento que ele está mostrando. O espaço marítimo brasileiro, conforme as normas dessa convenção sobre o direito do mar. E os países, em geral, né, eles têm o mar territorial, que a gente viu ali. O mar territorial, essas primeiras 12 milhas, a gente tem soberania até do espaço aéreo. Então, o avião não poderia passar aqui. Só que a gente, no direito do mar, os países podem estender o mar territorial até essa zona econômica exclusiva, que dá 200 milhas. E aí a gente pode ter soberania sobre o fundo do mar, nesse caso. Não sobre o espaço aéreo, né? Mas sobre o fundo do mar. Só que alguns países, igual ao Brasil, imagina, Humberto, a nossa plataforma continental, que é até onde vai o continente América do Sul, se estende para além dessas 200 milhas náuticas. Então tem petróleo, gás, que se estende além do território que a gente tem soberania, de 200 milhas náuticas. Que país fica com isso?
E aí Vai entra em ficar pro águas mundo? e aí entra em águas internacionais. E uma particularidade quando a gente fala de estar fora ou dentro dessa zona exclusiva, fora do marco territorial, que é o contato sobre o solo e não sobre as águas. Então envolve outra discussão, por exemplo, com pesca. Eu ia perguntar disso, porque já vi algumas reportagens de uns barquinhos lá, Sim. pescando lá. Que aí a justificativa é a gente não estar invadindo o território brasileiro, e sim as águas, que são internacionais. Entendi. Então, Agora, na zona econômica exclusiva, a gente tem o controle do subsolo. E esses recursos todos que a gente está falando, né? Diamante e principalmente petróleo e gás, né? O pré-sal está por aqui. Mas alguém pode pescar lá? pode porque não está no solo. Pois é, o Não tá no peixe subsolo. ele não fica. Ele não vê aquela linha e para. Opa, eu estou no Brasil, vou parar aqui. Ele vai encher do lugar. Mas os recursos do subsolo Os ninguém pode recursos, segurar. isso aí, E aí o entendi. ponto é, alguns países, igual ao Brasil, o continente continua depois das 200 milhas náuticas. Então, dentro do sistema ONU, etc., com a convenção, os países podem requisitar, expandir a sua soberania para além das 200 milhas náuticas, até essas 350 que a gente está vendo aqui na imagem, né? O A Brasil chamada plataforma é uma área continental. gigantesca. E uma boa parte do pré-sal está além das 200 milhas náuticas. Então, para nós, foi essencial requisitar o domínio dessa plataforma continental. Inclusive, tem pesquisas feitas pela USP, Universidade Japonesa, para tentar achar, além das 350 milhas da plataforma continental, resquícios da plataforma continental brasileira. Para estender a Para área? estender a área mais ainda. Inclusive, gente aqui no estende. litoral de São Paulo, você já tem áreas encontradas além das 350 A milhas. gente estende até ilhas. Imagina que tem uma ilha mais para frente. Opa, então as 200 milhas náuticas podem passar um pouquinho mais, já que tem essa ilha. É. Além das 200 Entendi, porque que seriam da território linha de brasileiro, costa, né? Porque teria a linha de costa, 200 milhas náuticas. Mas se tem uma ilha aqui no meio, opa, então é 200 a partir dessa ilha. Isso. Né? Eu acho esse assunto fascinante. Perfeito. A questão, obviamente, ela não entrou num grau de detalhamento e conhecimento do estudante tão grande quanto esse que a gente está tendo essa conversa aqui. Então, ela cobrou mais... Tanto que ela pede, é correto afirmar que, para ver se teve um entendimento básico, né? Isso, então ela é bem pontual, ela é bem direta. Entendi. Então, tem a... Tem a letra B, né? Soberania sobre a exploração do recurso em toda a extensão da plataforma continental. Aí você vai ali e você não tem toda a extensão da plataforma continental. E aí o controle das águas em alto mar, com autorização da ONU, aplicando a exploração além do limite da zona econômica também não. Certo, professor? Certo? E aí, soberania sobre a área do mar territorial, detém o direito de exploração e uso dos recursos até o limite da zona econômica exclusiva. Que é essa aí. Que é Então essa aí. ficaria na letra B. É A isso, letra B professores? de dado. Perfeito. Professores, a gente fez um plano que comenta profundo aqui, né? Das 7 primeiras questões da prova QZ de Geografia. Professores, queria uma palavrinha final de cada um dos senhores aí, o que achou da prova, alguma dica para o nosso estudante que ele vai fazer outros vestibulares, é claro, o que ele tem que fazer, como se preparar, como que se manter o estudo. Professor Israel, por favor, um panorama geral da prova e umas dicas para os nossos estudantes. Bom, eu achei que a prova tinha um nível médio, né? A única questão que eu achei mais difícil foi aquela que eu mencionei sobre alta e baixa O pressão, senhor que foi envolve bem chuvas, enfático, mexia com a física, tá aqui. Tá. Então eu achei que foi uma prova mais de nível médio, né? E eu acho que a partir de agora a gente tem que focar muito em tentar resolver mais exercícios, praticar bastante, resolver exercícios, né? A gente percebe que muitos assuntos mais tradicionais, eles vão se repetindo. Olha só, a gente está aqui na frente da questão 4. Esse assunto de escudos cristalinos é bastante tradicional. Caiu uma questão muito semelhante no Enem de 2022, né? Muito semelhante. Então, acho que a gente tem que continuar fazendo bastante exercícios para praticar. Mas você acha, professor, que de repente um assunto que o aluno acha que não está tão bom, ele revê a teoria? Só focar em com exercício? certeza. Não só focar em exercícios. Eu acho que aqueles assuntos que a gente tem mais dificuldade, é interessante também a gente ler bastante teoria, né? Mas sem dúvida, eu gosto bastante de pegar exercícios não tão antigos, mas Claro. alguns exercícios dos anos anteriores, para a gente praticar, né? Praticar essa leitura, aprender a verificar nas alternativas aquelas que estão erradas, às vezes por conta de uma palavrinha, né? Ganhar uma experiência em resolver exercícios testes. Perfeito. Professor Israel, muito obrigado. Professor agradeço. Sérgio, A prova da Unicamp, acho que de acordo com o Israel mesmo, é uma prova, foi no nível mediano, tá? Acredito que nossos estudantes tiveram uma facilidade para fazer essa prova.
principalmente na parte de humanas e geografia. Foi a primeira das 3 estaduais, das grandes estaduais. Agora, exercício, aparar as arestas, acho que muito mais o nosso aluno ou o estudante que não teve o resultado esperado na Unicamp, eu acho que agora é começar a aparar as arestas, e aí você tem como base os assuntos que você teve mais dificuldade, aqueles que onde você está pecando mais, a primeira experiência de um grande vestibular, que foi difícil aqui em São José, por causa de todo o contexto geográfico do dia. Reforçar um treinamento de prova dissertativa também? Mas eu acho que assim, agora o primeiro momento para eles é mais a resolver as primeiras fases. Fazer exercício, leitura. Passou as primeiras fases, porque ele vai, em geografia, numa prova discursiva, ele vai colocar no papel aquilo que ele pensou para responder uma questão de múltipla escolha. Como eles treinam muito redação, eles estão com a linguagem afiada. Né? Então, assim, para eles vai ser muito tranquilo passar para numa segunda fase, elaborar resposta numa segunda fase, que é o grande problema do estudante. Ele vai ter esse medo de uma segunda fase, porque ele vai ter que escrever, mas ele está escrevendo o ano inteiro. A gente trabalha muito isso aqui no colégio com as nossas provas discursivas. Então, acredito que agora é aquela hora de manter o foco, não desistir e seguir em frente, que os resultados vão vir. Perfeito. Professores, agradeço muito a presença dos senhores aqui e dos estudantes que estão acompanhando a gente. Mais um Planck Comenta, Unicamp 2025, agora com Geografia, com os nossos professores Sérgio e professor Israel. Estudantes, muito obrigado. Acompanhem-nos a gente, tem mais correção por aí. Até mais, grande abraço.